Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aí à nova unidade, que já é da terceira e última avaliação, certo? Boa noite, Sonali. Então, pessoal, daqui a pouco a gente fala sobre a data da prova, tá? Vamos falar aí sobre os contratos mercantis ou empresariais, que são a mesma coisa, certo? Então, pessoal, o que é um contrato social? Contrato, aliás, o que é o contrato, né? É tratar com alguém, tratar com outra pessoa. É um mecanismo jurídico previsto na legislação para que você estipule negócios jurídicos, você estipule uma negociação jurídica, um negócio jurídico, com direitos e obrigações para todas as partes envolvidas. O contrato pode ser por escrito, pode ser verbal, mas a gente sabe que um contrato verbal ele só é adequado para negócios de pequeníssimo valor, sem muita importância, sem muita formalidade. Porque quando o contrato é verbal, oral, não fica uma documentação para depois ser analisada, questionada ou utilizada como prova. Então, o ideal é que se faça o contrato sempre por escrito, por questão de segurança mesmo, certo? Então, contrato é o tal do negócio jurídico. É a mesma coisa. O que é o contrato? Olha aqui, ó. É negócio jurídico que comumente será bilateral ou plurilateral e corresponde ao acordo de vontades. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Que corresponde ao acordo de vontades capaz de criar, modificar, extinguir direitos e ou obrigações entre as partes contratantes. Então, o conceito de contrato não tem dificuldade, né? Todo mundo sabe o que é um contrato, ok? E é só que os estudiosos dos contratos que fazem parte do direito civil, tá? A base dos contratos não está no direito empresarial. A base dos contratos está no direito civil. Mas como contratos empresariais são contratos, então a gente pega a partir do direito civil para ter uma base mínima do contrato. E os estudiosos de direito civil, eles, analisando a existência dos contratos, esse assunto, eles detectaram ou dividiram ou classificaram vários elementos que compõem os contratos, ou o negócio jurídico, que é a mesma coisa, é outro nome que se pode dar aos contratos. Então, pessoal, os contratos têm elementos constitutivos obrigatórios e elementos constitutivos não obrigatórios. Quais são os elementos constitutivos, ou seja, que constituem, que fazem parte dos contratos e que são obrigatórios? Quais são? Temos aí os requisitos de existência e de validade. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse quadro. Esse quadro que tem aí na apostila de vocês. Nós estamos vendo o quê? Negócio jurídico ou contrato. O contrato, ele precisa existir, eu estou grifando aí na apostila, ó, ele precisa existir. Para existir, ele tem que ter esses componentes aqui. Supondo que ele já existe, porque tem todos esses componentes, isso ainda não é o suficiente, porque ele precisa existir e precisa ter validade. Porque pode ser que o contrato exista, um contrato empresarial ou não empresarial, entre pessoas não empresas, pode ser que ele exista, mas ele não tenha validade. Para ele existir, está aqui os requisitos, ó. Para ele existir e ter validade jurídica, tem esses outros requisitos aqui, que na verdade são a complementação desses primeiros aqui, certo? Então, aqui nós estamos estudando uma matéria que ela é mais de direito civil do que de direito penal, aliás, do que de direito empresarial. Mas ela é extremamente importante, é por isso a gente tem que analisar isso aqui, tá certo?
Vamos olhar aqui, está aqui no quadro, então, para vocês, colocado lado a lado, para facilitar. Aí agora nós vamos começar pela ordem. Ó. Requisitos de existência, quais são? Primeiro, 1, 2, 3, 4. Vamos ver quem está chegando aqui. Pronto. Vamos olhar aqui os requisitos de existência. É aquilo que o contrato precisa ter para você dizer que ele pelo menos existe. Sem analisar se ele existe e tem validade. Porque ele pode existir e não ter validade. Ele ser inválido, embora exista. Vamos analisar aqui. Manifestação de vontade. Você tem condição de contratar, uma empresa tem condição de contratar com outra empresa sem manifestar a sua vontade? Tem não, né? Vamos trazer para a pessoa física para ficar mais simples, tá, pessoal? Vou ficar trazendo para a pessoa física porque eu acho que facilita. Vamos supor que você quer comprar um carro. Ou mesmo uma empresa queira comprar um carro, aí o representante da empresa vai até a concessionária. Se você entrar lá na empresa, na concessionária de veículos, e ficar calado lá olhando os carros, sem dizer nada, vai sair um contrato de compra e venda de carro ali se você ficar parado lá? Não, né? Por quê? Porque para o contrato existir tem que ter uma manifestação de vontade, né? Nós ainda não chegamos no ponto em que os computadores, a tecnologia lê a vontade ou o pensamento da gente, né? Graças a Deus nós não chegamos e espero não chegar, porque vocês já imaginam se eu pudesse ler o pensamento de vocês e vocês pudessem ler o meu pensamento, né? Deus me livre, não queria nem ver isso aí. Graças a Deus a gente ainda tem que se manifestar, né? Ainda tem esse requisito de existência para os contratos. Então, uma vontade mantida na sua mente sem ser exteriorizada, não, é como se ela não existisse. Essa manifestação de vontade, ela pode ser tácita ou pode ser expressa. Tem uma manifestação expressa de vontade, é quando você chega e diz alguma coisa, ou escreve alguma coisa, ou faz um sinal de alguma coisa que fica expressamente claro o que é que você quer ou não quer. Então, pode ser a forma escrita, falada, de gestos ou de sinais. E o que é uma manifestação de vontade tácita? É o oposto da expressa. Vamos supor que alguém faz uma doação para você, deixa lá na sua casa um bem qualquer e diz lá, estou deixando isso aqui para você como doação / presente, caso não queira, me devolva em até 3 dias. Se você não me devolver em até 3 dias, eu vou entender que você aceitou e quis ficar. Passaram-se os 3 dias e eu não disse nada. Não devolvi, não escrevi nada, não mandei uma ligação, uma mensagem, coisa nenhuma. Aí o que significa aí nesse caso? Esse silêncio significa o quê? Significa concordância, manifestação de vontade pelo silêncio, uma manifestação expressa ou tácita? Uma manifestação tácita, porque ela se deu pelo silêncio. Quer dizer, então, que sempre quem cala consente? Não, pessoal, não dá para dizer sempre não, tá? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei aí, quem cala, se a pessoa se calou, realmente ela consentiu. Mas não dá para você pegar isso aí como regra, não, tá certo? Então, temos exemplos aí também na renovação de um aluguel. Se o aluguel vence dia 15 de março de 2022, e você não devolveu o aluguel, nem o dono pediu, nem ninguém vai sair, você continua no aluguel, no imóvel. Ninguém disse nada, simplesmente a data passou e você continuou no imóvel. Significa o que isso aí, pela lei? Que houve uma renovação por prazo indeterminado daquele contrato de aluguel, uma renovação tácita, já que ninguém escreveu coisa nenhuma, ok? Então, tem que ter uma manifestação, tácita ou expressa, para o contrato existir. Tem que ter um agente emissor. O que é o agente emissor? São as partes do contrato, não é? Tem que ter o comprador, o vendedor, o locatário, o locador, o doador e o donatário, e assim por diante, né? Então, é o sujeito de direito. São os sujeitos de direito.
aqueles que vão participar desse contrato, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Tem contratos que não tenha partes envolvidas? Não, não tem, né? Tem que ter pelo menos duas partes envolvidas aí, certo? Objeto. Existe contrato sem objeto? Sem um objeto que envolve, em torno do qual aquele contrato está funcionando? Não, você tem que dizer o que é que você está contratando. Né? Tem que ser dizer, serviço de limpeza, serviço de fornecimento, serviço de jardinagem, serviço de construção, compra e venda do móvel, compra e venda do imóvel, compra e venda de título de crédito. O contrato tem que dizer o que ele está envolvendo, né? Qual é o objeto dele. Então, não existe contrato sem objeto. Você pode redigir um contrato dizendo todas as cláusulas sem dizer o objeto e dizer lá, o objeto desse contrato é, sei não, qualquer coisa, o que você quiser vender, o que eu quiser comprar, eu estou comprando e você está vendendo. Não existe isso, né? Você tem que dizer o que é, certo? Tem que estar especificado o objeto. A forma para o contrato existir, aí é a maneira pela qual a declaração da vontade foi colocada para fora. Aí ela pode ser escrita, oral, por sinais ou até pelo silêncio, que não é muito comum. Mas já dei exemplos agora aí para vocês, não é isso? Então, pessoal, a vontade mantida na mente da pessoa, sem exteriorizar de alguma forma, não serve para efetivar um contrato. Geralmente, no Brasil, vige qual regra? A regra da livre contratação. Você pode contratar por escrito, por gestos, verbal, oral, por sinais. Qual é a melhor forma? Se for um bem de maior valor, um bem que exija um mínimo de segurança jurídica, a melhor forma é a escrita, tá certo? Aí nós vimos aí os requisitos de existência, voltando aqui para o quadro. Ó. Voltando aqui para o quadro. Nós vimos os requisitos de existência, esses 4 aqui. Vamos olhar agora se o contrato, satisfazendo esses 4 elementos aqui, se ele tem validade. Quais são os 4 elementos do plano da validade, a saber se o contrato tem validade ou não? Observem que esses aqui são os mesmos de cima, só que complementados por algo mais. Então, requisito de validade, requisito de existência, manifestação de vontade. Mas para essa vontade ter validade, ela tem que ser livre e de boa fé. Nós vamos explicar o que é a manifestação livre e de boa fé, certo? A gente estou primeiro citando aqui. Outro requisito para que o contrato, além de existir, ele tenha também validade. Requisito de validade de existência, agente. E requisito de validade, o agente tem que ser capaz e legitimado para firmar o contrato. Vamos olhar o que é. Falamos aí que para o contrato existir tem que ter um objeto. Mas para esse contrato existir e ter validade, além de existir o objeto tem que ser lícito, possível e determinado, ou pelo menos determinável. Vamos explicar também o que é isso aí. O último requisito de validade. Forma um requisito de existência. Você tem que manifestar a vontade por alguma forma. Mas, para a forma ter validade jurídica, ela tem que ser o quê? Adequada ou legalmente prescrita. Aliás, forma adequada, tá certo? Forma adequada. Quais são as 2 formas adequadas possíveis? Se a lei não exige nada, ela é livre. Você manifesta de qualquer maneira. Por escrito, verbal, por sinais, pela forma que você desejar. Mas ela pode ser que a forma seja adequada, seja legalmente prescrita. Aí é quando a lei diz como é que tem que ser. E aí só serve daquela forma, certo? Aí nós citei rapidamente aqui os requisitos de validade para irmos lá analisar
Um a um. Então, uma vez satisfeitos os requisitos de existência de um contrato, aí você tem que ver se o contrato existe e tem validade. Professor, pelo amor de Deus, essa matéria é muito chata, eu não gosto disso aqui, não. Amigo, amiga, lamento. No curso vai ser todo, quase todo assim. Raramente vocês vão pegar uma disciplina que vocês digam, nossa, que delícia estudar isso. É melhor do que ficar no WhatsApp ou no Instagram. Difícil, tá, pessoal? É assim mesmo que vai. Aí é onde vai se diferenciando quem vai ficar para trás, só com o canudo na mão, ou quem vai ficar até sem canudo, ou quem vai ficar com canudo e com conhecimento. Aí vocês resolvem. Então, pessoal, o negócio jurídico, uma vez existindo, tem que olhar se ele existe e tem validade. É o que nós estamos vendo aqui. Requisitos de validade. Manifestação de vontade livre e de boa-fé, que é o tal do consentimento, que está bem aqui, ó. Bem aqui na tabela de vocês, ó. Voltando aqui. Manifestação. Cadê? E letra A. Manifestação de vontade livre e de boa-fé. Então, basta você manifestar a sua vontade para que um contrato tenha validade? Não. A vontade tem que ser livre. Se você assinar um contrato com uma arma na cabeça, alguém lhe ameaçando, a manifestação de vontade existiu, você assinou. Mas ela foi livre? Não. Foi sob coação. Tem validade essa manifestação? Não. Depois você vai arguir, se quiser, se for do seu interesse, que você não quer cumprir o contrato porque foi assinado sob coação. A manifestação, embora esteja lá, ela não foi livre. Não houve o consentimento, tá certo? Então, ela deve ser livre de malícia ou de má-fé. Você deve assinar um contrato porque quer e com o objetivo de cumprir efetivamente aquilo que você está acordando. Agente emissor capaz e legitimado. Pessoal, para o negócio jurídico existir e ter validade jurídica, os agentes têm que ter capacidade civil para tanto, tá certo? No caso da pessoa natural, a capacidade civil, nós já falamos lá, ela se adquire plenamente aos 18 anos ou aos 16 através da emancipação. Então, a pessoa tem que ser plenamente capaz para assinar contratos, tá certo? Um negócio jurídico ou contrato que for assinado por uma pessoa natural absolutamente incapaz e sem o intermédio do seu representante, que é a pessoa que vai assinar pelo absolutamente incapaz, ele é nulo. Ele não vale, certo? O negócio jurídico praticado pelo relativamente incapaz, sem assistência, sem a presença do seu assistente, ele é anulável. Qual é a diferença de um contrato nulo para um contrato anulável? O nulo não vale nem agora, nem amanhã, nem depois. O nulo não vale, certo? O anulável, ele vale. Mas se alguém se sentir prejudicado, poderá arguir a sua anulabilidade, indicando qual é o motivo que o torna anulável. E é justamente nesse exemplo que nós estamos falando, porque se tratou de um relativamente que assinou o contrato sem a anuência do seu assistente, certo? Isso aí já foi falado também nessa disciplina. Acredito que muita gente aí fique voando, porque pelo que eu olhei no YouTube, a aula passada, pessoal, que foi só gravada, não foi síncrona, tem 5 visualizações, certo? 5 pessoas assistiram a aula. Beleza. É com a turma, não é comigo. Aí vocês resolvem. No caso da pessoa jurídica, pessoal, quando é que se adquire a capacidade? Quando é que se adquire a capacidade a pessoa jurídica? Quando ela é registrada. Aí ela recebe o CNPJ,
recebe a identificação nas receitas federal, estadual e municipal e tem a sua capacidade nascida a partir dali. O negócio jurídico existir, ele precisa ter um objeto. Mas para ele existir e ser juridicamente válido, esse objeto tem que ser lícito, possível e determinado. As três coisas. E se ele não for determinado, ele tem que ser pelo menos determinável. E o que é isso aí? Então, vamos ver. É justamente o que nós vamos ver agora. Pessoal, o que é a licitude? Que está aí na apostila de vocês, ó. Está até em negrito. É aquilo que não vai contra a lei e nem contra a moral, tá certo? Não é proibido por lei. Se você fizer um contrato, vamos supor que você chama um colega seu e vocês querem fazer um contrato. Você quer contratar uma empresa de entrega? Você quer contratar uma empresa de entrega para entregar cigarros de maconha no campi da UFES. Aí você chama a empresa assina um contrato com você, e você assina com a empresa, está lá impresso, escrito, assinado, reconhecido até a firma, o cartório reconhece a firma. O cartório reconhece, firma é assinatura, né? Qualquer assinatura que você levar, o cartório reconhece. O cartório não vai olhar a motivação, não. Ele vai olhar só se a assinatura bate ou não bate. Se bate, ele dá o ok lá com um carimbo, reconhecendo a veracidade da assinatura. Aí você contrata a empresa e a empresa vai e aceita esse contrato de entrega de cigarros de maconha. Está lá impresso, digitado, impresso, assinado, reconhecido. O contrato existe? Existe. Você está até com uma via na mão. Tem validade jurídica esse contrato? Não, né, pessoal? Ele existe, mas ele é inválido. Juridicamente ele não vale. Se ele valer, vai ser para o lado negativo, né? De levar ao cometimento de algum crime. Pode servir como prova de crime contra você mesmo e contra a empresa, ou os responsáveis da empresa. O contrato existe, mas o objeto é ilícito. Entrega de drogas é um objeto ilícito. Não pode ser reconhecida a validade jurídica de um contrato desse, certo? Então, acho que é bem simples aí. Então, os contratos cujo objeto é proibido por lei, eles são nulos. O objeto, como está aqui, ó, tem que ser possível. Se você uma empresa faz um contrato com outra empresa, onde uma se responsabiliza de levar levar 5 pessoas da empresa tal para Marte, passar uma semana lá com hospedagem e trazer de volta. Aí vão lá, assinam um contrato, imprimem, assinam, botam em cartório para reconhecer, está com a via impressa, ok, o contrato existe. Ele é válido juridicamente? Não, né, pessoal? Porque não tem como levar pessoas para Marte até agora, muito menos para passar uma semana e trazer de volta, né? Então, o objeto desse contrato, ele é impossível. Fisicamente, ele é impossível. Então, juridicamente, ele também não terá validade. Se você fizer um contrato de compra e venda de um rim, fisicamente, é possível você vender um rim seu? Fisicamente. Tirar só o rim e vender para alguém que está precisando? Fisicamente é possível? É. Mas juridicamente é proibido. A nossa legislação não permite a venda, a negociação de órgãos e tecidos. Não, sangue, órgãos e tecidos são proibidos de negociação. Aí o objeto aí, ele é impossível do ponto de vista jurídico. Então, o contrato pode até existir, mas ele é inválido juridicamente, tá certo? Então, não tem dificuldade aí, né? O objeto, além de ser possível, lícito, possível, ele tem que ser determinado.
Se ele não for determinado, ele tem que ser pelo menos determinável. O que é um objeto determinado? É o exemplo do imóvel. O imóvel, a compra e venda do imóvel tem que ser 100% determinado o objeto. Imóvel de tantos metros de frente, tantos metros de lateral, lateral esquerda, lateral direita, na rua tal, no número tal, na cidade tal, no CEP tal, no bairro tal, tem que ser 100% determinado. Fazendo fronteira com o lote tal, com a empresa, com o terreno tal, tem que ter. Aí é determinado 100% o objeto. Mas um objeto de um negócio jurídico ou contrato pode ser só determinável, ou seja, ele não está 100% determinado, ele está mais ou menos determinado? Pode. O objeto determinável é quando você indica o gênero e a quantidade, mas deixa a qualidade para ser determinada só no momento do cumprimento da obrigação. Tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui do café. Está aí na apostila de vocês. Uma empresa vende para outra empresa 50 sacas de café. Está determinado o gênero aqui, né? Ó, o que é o gênero? Sacas de café. Está determinada a quantidade, eu falei, né? A quantidade, 50 sacas de café. Mas qual tipo de café? Torrado, semi-torrado, branca, azul, cor-de-rosa? Qual café? Ah, isso aí a gente não vai dizer agora no contrato, porque não temos certeza de qual vai ser o café disponível no dia do cumprimento. Ok, então vamos fechar 50 sacas de café para ser entregue no dia tal, e no dia tal a gente vê qual é o café disponível e calcula o valor das 50 sacas. Aí na hora do cumprimento você vai dizer qual é o tipo do café especificamente. Aí pronto. Ele deixou de ser determinável e foi determinado somente no momento exato do cumprimento da obrigação. A forma de exteriorização do contrato. Pessoal, o contrato tem que ser exteriorizado de alguma forma para ele existir. Mas para ele existir e ter validade jurídica, a forma tem que ser adequada. Quais são as duas formas adequadas no nosso ordenamento? Ou o ordenamento deixa a forma livre para você se manifestar da forma que quiser, por escrito, verbal, por sinais, do jeito que for. Quando não for livre, é porque a própria lei já prescreveu a forma específica. Aí tem que ser aquela forma para ter validade, certo? No ordenamento jurídico, geralmente a ordem é livre, a forma é livre ou é prescrita pela lei? Geralmente a forma é livre, você contrata como quiser. Mas há casos em que a lei diz que o contrato só vale se for feito da forma tal, tá? Por exemplo, a alienação de um bem móvel de pequeno valor. Por exemplo, você vai alienar, no caso, vamos falar da venda, que é uma das formas de alienação. Você vai vender uma camisa normal. Você pode fazer por escrito, dizendo que vende para fulano de tal, aí descreve, identifica quem é o comprador, quem é o vendedor, a camisa tal, tal, número tal, de cor tal, fabricada são tal, tal, aí especifica o objeto, especifica o valor, a forma de pagamento, e assim vai, toda a especificação. E vende a camisa. Entrega, assina o contrato, recebe o pagamento, entrega o bem. Foi uma forma escrita porque você quis. Mas você podia vender a camisa de maneira verbal? Contrato de compra e venda verbal? Pode. Não, cara, tá aqui a camisa, R$100. Tá bom? Tá ok? Não, 90, 80. Não, tá, ok, R$80. Tá bom. Toma a camisa aí, tá aqui os R$80. Pronto. Contrato de compra e venda verbal. Tem validade? Tem. Foi feita a venda? Foi. Foi transferida a propriedade? Foi. Mas se der algum problema aí de insatisfação, aí como é que prova quem fez o quê? Se alguém fez alguma coisa errada, se não tem nada escrito? Aí complica, né? Você vai precisar de testemunha, você vai precisar
de fotografia, de filmagem, de áudio e assim por diante. Fica mais difícil, certo? Então, isso aí, esse exemplo que eu dei, é a forma livre, que é o que geralmente acontece. Mas há casos em que a forma é prescrita. Por exemplo, a compra e venda do imóvel. Espera aí que tem gente chegando agora. Por exemplo, a compra e venda do imóvel. Pessoal, compra e venda de imóvel, a lei diz que tem que ser por escrito, tá certo? Deve ser expresso, deve ser por escrito. E se for para ter mais segurança, ela tem que ser uma escritura pública, ou seja, feita no cartório pelo notário que tem fé pública. E aí a que vale é aquela. Se você fizer só um contrato particular, está escrito, mas não tem a garantia da segurança jurídica do cartório. Se tiver alguém com a escritura pública e alguém com a escritura particular sobre o mesmo terreno, a escritura que vai valer é a pública. A particular não vai garantir a propriedade, não. Pode até servir como prova para uma tentativa de negociação, de restituição, mas não vai valer como título de propriedade, não. Então, aqui, nós vimos os requisitos de existência e validade dos negócios jurídicos, que são justamente os contratos. No caso aqui, contratos mercantis ou empresariais, que são a mesma coisa, certo? Aqui nós finalizamos essa primeira parte dos elementos constitutivos dos contratos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa parte que foi vista até agora? Não, por enquanto não, professor. Tudo em ordem. Ok. Então, vamos para frente aí. Princípios informadores dos contratos empresariais. Professor, pelo amor de Deus, isso é muito chato. Ah, que pena. Como eu vi hoje lá no Instagram, o Festa da Depressão, acho que é esse o nome, né? A conta lá do Instagram. Quando eu entrei na UFESA, ninguém me avisou que eu tinha que fazer provas e trabalhos. É desse jeito, né? Ninguém avisou a vocês que para fazer um curso superior você tem que estudar até o que não gosta, mas tem, certo? Vamos lá. Ô, desgraça, né? Oh, meu Deus, podia ser mais fácil. Oh, Deus, oh, vida. Vamos lá, eu já passei por isso aí 200 vezes já, viu, pessoal, como estudante. Então, eu estou rindo aqui, mas não é porque eu sei como é. E eu fui para cima. Vamos lá, não fugi, não. Princípios informadores dos contratos empresariais. Princípio da autonomia da vontade. Pessoal, isso aqui é tudo muito simples, tá? Esses princípios são muito simples. Os requisitos aí que nós acabamos de ver, eles exigem mais atenção. Mas esses princípios aqui são tranquilos. Princípio da autonomia da vontade. O que quer dizer esse princípio? É que você só contrata se você quiser. Só isso. Você tem autonomia para escolher a sua vontade de contratar ou de não contratar. É aquele negócio, eu não sou obrigado a nada, né? Não, você não é obrigado a fazer contrato nenhum, não. Então, vige, funciona o princípio da autonomia da vontade nos contratos. Você não é obrigado a contratar, e se for contratar, se tiver oferta de contratantes, você pode escolher qual daqueles você quer. Olha aí o que diz o artigo 421 do Código Civil. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. O que quer dizer isso aí? Que você tem liberdade de contratar, mas que nem tudo pode ser contratado. Não só porque tem coisas que o objeto é proibido, como tem contratos em que é necessário você observar se naquela contratação você está satisfazendo a você e a outra parte contratada, porque quiser assinar, e a sociedade em torno, seja lá qual for essa sociedade, se você não vai causar um grande impacto, um problema,
uma dificuldade que deva ser levada em conta o entorno, a sociedade no qual vai se inserir o cumprimento daquele contrato. É isso aí que quer dizer a função social do contrato, que deve ser levada em conta no momento de considerar o princípio da autonomia da vontade dos contratantes. Então, pessoal, é sempre importante lembrar que o princípio da autonomia da vontade, ele não se sobrepõe ao princípio da legalidade. Portanto, a lei é mais forte do que o contrato. Se a lei diz que tal coisa não pode ser feita, você não pode fazer um contrato tentando passar da lei, por cima da lei. Aquele contrato será ilegal, não deverá ser cumprido e pode gerar consequências administrativas, cíveis e até penais, certo? E também o contrato não passa por cima da supremacia da ordem pública. O que é essa supremacia da ordem pública? É o princípio que diz que o interesse público ele é mais forte do que o interesse particular. Assim deveria ser em todas as situações, né? Agora, se isso é respeitado ou não, aí eu deixo com vocês, para vocês pensarem se isso é só ficção jurídica ou se existe mesmo. Princípio do consensualismo. Esse princípio é o princípio do consentimento, né? O princípio do consentimento, em que, em geral, basta que as partes estejam em consenso para que se faça um contrato entre elas, não se exigindo uma regra, uma forma específica, uma formatação específica. Isso significa também o princípio da liberdade de formas dos contratos. Mas há situações em que a simples vontade das partes, ou consentimento, não são suficientes, porque a legislação, frequentemente, exige formalidades e solenidades específicas para que aquele contrato seja formalizado e que tenha validade, certo? Então, não é tão simples em todas as situações. A lei sempre deve ser observada, tá? Princípio da obrigatoriedade dos contratos. Eu estou passando para frente aqui porque ninguém está falando nada, então suponho que está tudo ok, né? Fica à vontade, professor. Tá bom. Aqui está gravando, que da outra vez a gravação caiu no meio, eu não notei, né? Aí fiquei falando. Não, aqui tá aparecendo o REC ainda, então tá tudo em ordem. Pronto. Eu não notei, sabe? Eu não notei que o REC tinha desaparecido e fiquei quase uma hora falando. Rapaz, quando eu vi que eu falei de besta, eu tenho um problema nas cordas vocais, mas é isso mesmo. Imagina. Princípio. Certo, tranquilo. Princípio da obrigatoriedade dos contratos. Pessoal, você é obrigado a contratar com alguém alguma coisa? Não. Você não é obrigado a contratar nada. Mas, se você quis contratar e a outra ou as outras partes também quiseram contratar, e essa contratação foi livre, não foi coagida, foi de boa fé e não contrariou a lei, então esse contrato ele se passa a ser obrigatório para quem o assinou. Então, você não é obrigado a contratar. Mas se você contratar e não houver nenhum impedimento, nenhuma ilegalidade, você tem que cumprir o que você contratou. Então, o contrato assinado entre partes é como se ele virasse lei para aquelas partes, para os envolvidos. Você não pode assinar justamente para isso que existe o contrato, né? Para a pessoa não dizer que vai fazer tal coisa hoje e daqui uma semana ela simplesmente mudar de ideia e dizer que não vai mais fazer. Se tem um contrato escrito dizendo isso, a pessoa física ou jurídica ela pode até não fazer, mas ela vai sofrer as consequências porque a outra parte tem um contrato por escrito, assinado, reconhecido, firma, e aí a pessoa vai exigir o cumprimento daquele contrato. E se não conseguir o cumprimento, ela vai pedir uma indenização e provavelmente o atraso vai gerar também multa e juros. É diferente de você não ter nada na mão, um contrato nenhum. Então, contratado passa a valer o pacta sunt servanda.
que é um termo em latim que significa os contratos devem ser cumpridos. Tá? Acho que aí não tem dificuldade nenhuma, né? É a força vinculante que os contratos exercem somente sobre as pessoas que entraram nesse ambiente contratual, tá certo? É como se ele fosse uma lei privada entre as partes. Então é tranquilo, né? Princípio da relatividade dos contratos. O que esse princípio quer dizer? Quer dizer que os contratos só valem para relativamente as pessoas que o assinaram. Você não pode assinar um contrato com outra pessoa ou impondo obrigação a uma terceira pessoa que nem sequer participou e não assinou e não foi consultada e não tem a anuência dela, nem nada, né? Não pode. O contrato vale para quem assinou, né? Imagina aí, se eu assino um contrato com uma empresa e digo que quem vai pagar é o meu primo rico, que mora lá não sei aonde, aí dou os dados dele, o endereço dele, CPF, não sei o quê, chega lá a cobrança para o meu primo. Não, o que é isso aqui? Não, primo, fui eu que assinei e botei para você pagar. Mas como assim? Eu não tem assinatura minha aí em lugar nenhum, não. Não tem sentido isso, né? Então, se isso acontecesse, ele ia alegar justamente que não tem anuência, não tem assinatura dele em lugar nenhum. Não é isso? Então, os contratos são relativos somente àquelas pessoas que assim contrataram. Não podem, em regra, atingir a terceiros diretamente que não assinaram. Certo? Deixa eu ver se tem. Aqui não tem mais. Se restante aí que eu estou pulando, pessoal, é porque é só ler mesmo, tá? Eu estou dando a explicação geral, o resto é só ler. Princípio da supremacia da ordem pública. O que esse princípio está dizendo aí? Que o interesse público ou a ordem pública são mais importantes do que a vontade dos contratantes. Tá? A ordem pública ela se sobrepõe através da lei ao interesse dos contratantes. Então, um contrato não pode ir contra a lei. E a lei é de ordem pública, vem do poder público. A lei em sentido amplo, né? Se ela tiver validade, vigência e validade, você tem que cumprir aquela lei, o contrato não pode ir contra, né? Então, pessoal, a liberdade de contratar, ela existe. Mas essa liberdade de contratar, representada aqui pela autonomia da vontade, ela não é absoluta, não é absoluta. A liberdade de contratar não é absoluta. Porque tem contratos que são proibidos por lei, né? E tem contratos que têm aí, que justamente a proibição por lei no sentido amplo, ela é proibida justamente porque se considera que o interesse público não gostaria que tal tipo de contrato fosse efetivado, certo? Então, pessoal, tranquilidade aqui também, né? Você, ao contratar, deve obedecer às ordens públicas, porque as ordens públicas contidas em leis, regulamentos, decretos, normativas, instruções regulamentares, e assim vai. Instruções normativas, o que for. Elas, teoricamente, elas representam o interesse público e você tem que se submeter a isso antes de contratar, tá? Princípio da boa-fé. Pessoal, boa-fé é um princípio altamente abstrato, né? Desculpe. A água desceu no lugar errado. A boa-fé é algo abstrato. Você não consegue definir muito claramente, muito objetivamente o que é boa-fé, e nem determinar se fulano de tal está com certeza de boa-fé ou de má-fé. Não é uma coisa tão simples, né? Você consegue, mas não é uma coisa absolutamente objetiva e clara. Então, esse princípio ele é bastante aberto, ele é bastante amplo. Por ser amplo demais, é que ele é um princípio interpretativo dos contratos. Ao redigir, ao assinar e ao cumprir contratos, você deve sempre se pautar pela boa-fé.
E o que é essa boa-fé? É tentar cumprir o que está no contrato, tentar colocar no contrato o que efetivamente as partes querem, sem nenhuma pegadinha, sem nenhuma desvio, sem nenhuma entrelinha que a outra parte não saiba. Né? Isso aí vai justamente representar a boa-fé contratual, certo? A boa-fé, pessoal, olha aqui, ó, deve-se ter em mente que todo contrato traz em si algumas cláusulas implícitas que merecem ser consideradas. Mas, na celebração do contrato e na sua execução, uma das cláusulas implícitas, ou seja, não precisa nem estar escrito, é que você vai agir sempre de boa fé, sempre buscando o bom cumprimento daquele contrato, sem prejudicar a nenhuma das partes, tá certo? Ao cumprir o contrato da melhor maneira possível, você está cumprindo a tal da boa-fé objetiva. Pessoal, o que é boa-fé objetiva que eu estou grifando aí? É o contrário da boa-fé subjetiva. Boa-fé subjetiva é a boa-fé que está na sua mente, pertence a você e está só na sua mente. Boa-fé objetiva é aquela que demonstra a forma que, na prática, você atuou. Você pode até ter má-fé subjetiva. Na sua mente, você não está de boa-fé, você está com má-fé. Mas se na hora de concretizar você agiu corretamente, você agiu de boa-fé objetivamente, embora a sua vontade fosse outra. Vamos dar um exemplo. Você vai cumprir um contrato que você assinou, não porque você tem vontade de cumprir, porque você quer cumprir a sua obrigação. Você vai cumprir contra a sua vontade, porque você já assinou. Mas a sua vontade era de não cumprir mais, porque você desistiu, porque você ficou com raiva, você ficou chateado, você achou, reavaliou e viu que é um contrato ruim para você, sei lá, qual motivo. Ou, subjetivamente, você está sem vontade de cumprir. Mas você cumpre. Objetivamente, você vai lá e paga, entrega, faz ou não faz o que está escrito. E o que é que importa mais? É a boa-fé objetiva, ou seja, você fazer o que realmente tem que fazer, ou o que importa mais é o que está na sua mente, a sua vontade? Pessoal, para os contratos, o que importa mais é se você fez corretamente ou não fez. Se você fez com raiva, xingando, chorando, bufando, arrependido, não interessa. Mas se você fez o que você botou no papel, no contrato, ou até verbalmente, você fez mesmo com ódio, mas fez, você cumpriu o requisito da boa-fé objetiva, tá tudo ok. Depois tu vai chorar lá, encosta lá na parede, ou vai para um bar e enche a cara para afogar de álcool os arrependimentos. Tá? Então, essa é a diferença da boa-fé objetiva para a subjetiva. Vamos supor, por exemplo, outro exemplo, que você pede bens na sua comunidade para doar a pessoas carentes. E todo mundo vai lhe entregar os bens lá, e você vai e doa para a comunidade carente. Você agiu de boa fé, não foi? Tanto na hora de receber como na entrega. Perfeito. Tá ok? Ninguém tem nada que reclamar. Mas, se você pega e manda um áudio para um amigo, dizendo, rapaz, eu entreguei lá esses bens naquela comunidade, mas eu vou te dizer, eu não queria nem entregar aquilo ali, eu só fui mesmo porque eu vou ser candidato a vereador, e então eu quero já fazer meu nome, porque não gosto nem daquele povo lá, eu fui lá com nojo de entrar lá naquela comunidade. Aí você esclareceu a sua má-fé ou a sua boa-fé subjetiva. Aí está na sua mente. Pode ter valor moral, sim, mas contratualmente não. Contratualmente você foi lá e entregou, está resolvido. Se for chorando ou não, aí é outra coisa. Então, para o cumprimento do contrato, a boa-fé objetiva é que importa. Mas em outras situações, a boa-fé subjetiva importa, né, pessoal? Se alguém descobrir, por exemplo, aí qual é a sua
a sua intenção subjetiva, pode ser que cause muito problema, né? Desde o cancelamento até, por exemplo, a perda de um mandato, por exemplo, um mandato eletivo, como aquele vereador que foi o vereador, não, o deputado, né? Deputado Mamãe Falei, que perdeu, foi caçado agora. Foi lá para a Ucrânia dizer que ia fazer isso e aquilo, na verdade, na mente dele, o interesse era outro. E alguém divulgou um áudio dele, esse áudio vazou, e não só ele. Aí teve efeitos jurídicos, né? Porque ele foi julgado. Mas aqui, para os contratos, em regra, é a fé objetiva, certo? Está aqui de novo na apostila para vocês, ó, o conceito de boa-fé objetiva. Esses textos que estão aí em seguida, é tudo que eu falei, apenas colocado de outra forma, de uma maneira escrita. Então, não vou ler para vocês, porque basta vocês darem uma lida aí, tá certo? Pessoal, aqui a gente encerra essa aula de hoje, e nas próximas aulas, a gente vai entrar nos contratos especificamente. Vamos ver os principais contratos, tá? Esse conteúdo da aula de hoje já não cai nessa próxima prova, porque só cai na terceira, né? E a partir daqui, então, tudo é conteúdo de terceira prova. E aí eu gostaria de saber de vocês, quando é que vocês querem fazer, vou abrir aqui o calendário, tá? Para ver aqui as datas. Quando é que vocês querem fazer a próxima avaliação, que é a segunda? Se é na quinta, 19, se é na terça, dia 24, ou se é na quinta, dia 26. Eu sugiro no máximo isso aí. Mais do que isso aí, joga muito longe, né? Alguém ia falar aí. Sou eu, professor. Quais são os termos da prova, assim, o prazo de entrega? Olha, é a mesma, é a repetição da primeira, tá certo? É a repetição, exatamente naquele mesmo jeito ali, mudando, obviamente, o conteúdo, ok? Mesma coisa, mesmo prazo, mesmo formato, também dupla, tempo demais para fazer o Ctrl+C, ou quer dizer, a pesquisa, certo? E, Longe disso. rapaz, esse meu editor de texto me faz passar vergonha. A pesquisa profunda que vocês vão fazer, né, Sonali? Sonali está rindo aí, a Anne também. Pesquisou, muito bem, muito bem. Débora riu, não sei se pesquisou ou não. Professor, nesse caso, eu sugiro que seja na terça-feira, porque essa semana por exemplo, se a sua prova fosse na quinta, já seria a quarta prova. Essa semana já temos 4 provas para fazer. Aí ficaria meio puxado para a turma. Mas, assim, claro que... Não é bom Claro que coincidir, não. Não é bom coincidir, não. inclusive tem uma daqui a pouco, agora de 8h30. Mas, assim, eu não sei o resto da turma, mas a minha sugestão é que seja na terça-feira da semana que vem. Que já fica uma semana bem mais folgada. É provável que até o nível da própria prova seja melhor, né? Que a gente vai estar mais desafogado. Certo. Pessoal, vamos então seguir a sugestão do colega Lineker. Já várias pessoas escreveram aí terça. Vamos botar aí, então. Terça, dia 24, né? O dia 19, que é quinta agora, fica fora. Então, nós vamos ou dia 24, que é a próxima terça, ou dia 26, que é a outra quinta-feira. Eu tenho a impressão que é melhor o dia 24 mesmo, né? Vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo aqui por escrito aqui no chat. Dia 24 mesmo. Pelo jeito aqui. Porque se for mais que isso, fica longo demais, aí acaba complicando até o Aí professor. vai misturar demais com o conteúdo. Então, pronto, já está aqui, já dá para ver aqui que ficou para terça, tá? Então, pessoal, fica para terça-feira, no horário de 19 horas ou um pouco antes, eu vou estar liberando a prova para vocês, mandando lá pelo WhatsApp, tá? Naquele mesmo prazinho triste de 48 horas para responder, tá certo? Então, beleza. Aí, então, a gente finaliza essa aula de hoje, tá? Eu vou botar lá
nos siga a data da prova atualizada para terça-feira, dia 24. Aí vocês espalham entre os colegas, já que tem muita gente que não está aqui, e qualquer coisa vocês entram em contato comigo aí pelos canais que vocês já conhecem, tá bom? Então tá, obrigado pela atenção, boa noite para vocês e até quinta-feira. Um abraço. Obrigado. De nada. Tchau, tchau.